Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O Pode Mais. Hoje a gente vai falar com a Gabi Jardim. Gabi Garden é famosa, né? Responsável hoje na Mais A por planejamento, por toda a parte comercial, a gente diria da parte de vendas. Desde venda, planejamento comercial, sales ops e tudo, né, Gabi? Tudinho. Te apresenta um pouco. Bom, prazer. Então, meu nome é Gabriela. Estou na Mais A ao todo, vou falar o tempo total aí. Quase 5 anos aí de trajetória aqui dentro. Tenho 29 anos. Sou formada em Relações Internacionais pela SPM. Então, business, marketing sempre foi algo muito presente aí na minha vida. Sou mãe de 2 pets, Flor e Bu, literalmente, porque ele é todo branquinho e dá susto nas pessoas. E sou viciada, acho que em esporte, praticar esporte. E falam por aí que também sou viciada em bater meta, acho que talvez seja uma verdade. Por isso que hoje estou aí alocada dentro da área comercial como responsável da Mais A. Foi o maior mês da história da Black Friday. Foi o maior mês da história da Black Friday, a base de muitas comemorações, gritaria, café energético. Café, galinha, buzina. Buzina, bandeira, tudo que tem direito. E bastante axé. E bastante axé, algumas musiquinhas por aí pra animar a É galera o na tchan, sexta-feira. funk, rolou muita tudo. coisa. Depois vocês podem ver um pouquinho nas nossas redes sociais. A gente postou um pouquinho do que a gente fez, do que a gente aprontou aqui na Black Friday. Gabi, entrando agora um pouquinho na tua área profissional, né? Você já passou por áreas aí como marketing, exportação, suprimentos, inteligência e depois liderança comercial. O que essa diversidade de experiências te ensinou sobre como as engrenagens de um negócio funcionam e se conectam? Foi em diferentes etapas da minha vida que eu passei em cada uma delas. Acredito que ali a área de suprimentos, exportação, foi mais no início, onde eu queria conseguir entender um pouco mais, até mesmo a profissão que eu estava me formando, que era Relações Internacionais. Mas desde aquele momento foi muito importante, porque a área de suprimentos também é uma área de planejamento. Então, e a área de exportação e importação também era uma área de planejamento. Porque basicamente eu tinha que entender o estoque, entender a demanda de produção e conseguir comprar lá fora, e também tinha que entender a demanda da exportação para conseguir exportar. Então também tinha um pouco de planejamento envolvido. Marketing era a minha raiz, porque sou formada pela SPM, então para mim era muito legal e importante conhecer e trabalhar com marketing. E na Mais A foi onde eu entrei em planejamento lá atrás, em 2018 ainda. Então, e foi onde eu entrei na área de planejamento e talvez foi o meu grande passo para ficar para sempre na área comercial. E daí aí se foi desenrolando, assim. Eu entendo que quando tu consegue entender as outras áreas, tu consegue aproveitar melhor das outras áreas também. Então, no momento que tu consegue entender marketing, tu consegue entender como a tua área, como a tua ideia dentro do comercial consegue casar com marketing. E talvez até tu pare de pedir algumas coisas que são impossíveis para as áreas também. Porque assim, que adianta tu ter uma baita ideia, que pra ti tu acha fantástica, só que ela não é factível para outra área, para a área que precisa operacionalizar. Então, conhecer as outras áreas torna essa engrenagem de tu conseguir ter ideias eficientes para o negócio como um todo, e não só ideias eficientes que parecem eficientes somente para a área de vendas. Porque se for eficiente só para mim e eu não conseguir tornar ela eficiente com as demais áreas, ela não é uma ação eficiente para a empresa. E do que de fato vai mexer ponteiro, né? A famosa visão holística do negócio, então, né? É importante, assim, até quando tu nem precisa trabalhar diretamente em outra área, mas quando tu tá numa empresa, é muito importante tu conseguir entender a outra área. Então, hoje, para mim, por exemplo, é muito importante eu conseguir entender tecnologia. Porque não adianta eu ter uma ideia super incrível de como fazer algo dentro da área comercial. Seja a Maísa ali com o pessoal de então, como transformar a Maísa melhor, seja uma jornada de órbita, seja um meio de pagamento diferente. Não adianta nada eu querer idealizar um mundo e esse mundo não ser factível de ser idealizado. Então, talvez o mais importante é sempre tu, sim, conhecer as outras áreas, não só ter trabalhado com as outras áreas, porque daí tu consegue criar essa engrenagem que funciona muito melhor. E acho que é até uma tendência, né, Gabi? Hoje o profissional é exigido e é preferível que entenda um pouquinho de cada coisa, de cada área, para ser um profissional mais completo. Até porque o conhecimento profundo hoje em dia, é claro, é importante ter, mas a gente tem muita inteligência artificial para nos ajudar no dia a dia operacional, né? E quanto mais steps tu subir, mais vai ser cobrado de ti, eu acho também, né? Mas, com certeza, assim, eu acho que quanto mais tu tá no início, mais é um conhecimento tático
daquilo que tu foi contratado. Como que tu Então, opera de fato. no dia a dia. daquilo que tu opera de fato. Então, assim, tu foi contratado para fazer somente planejamento comercial, tu é cobrado somente por aquilo quando tu tá no início da tua carreira. Acho que quanto mais tu sobe, nada adianta tu só exercer só o papel da tua cadeira. Exato. O que adianta é tu conseguir entender o impacto da tua cadeira no negócio e como tu consegue fazer todas as áreas circularem da melhor forma possível, assim. Então, quanto mais alto tu está, maior a tua visão 360. Não adianta ter um líder com uma visão única somente da sua área. Então, porque ele não é um líder da empresa, ele é um líder de área. Então, para mim, isso é extremamente importante, assim, conseguir estar envolvida com as demais áreas também. Boa. E Gabi, acho que um pouco dentro disso que tu já tem falado, só para complementar, todas essas áreas que tu passou exigiram muito de previsões, dados, comportamento de mercado de fato, né? Sim. Qual foi o aprendizado que mais mudou a tua forma de interpretar e antecipar esses movimentos dentro do comercial, sabe? Por que é importante também, sabe? Por que é importante? Acho que, assim, eu vou dar até exemplos da minha vida pessoal de como eu utilizo dados, porque, sim, eu sou uma pessoa extremamente levada a dados e norteada a dados. Só que talvez hoje eu traga uma surpresa também sobre dados, assim. Dados é importante desde tu entender o porquê que uma ação está dando certo, até tu entender também porquê que uma ação está dando errado. E tu entender exatamente os motivos daquilo estar sendo levado através... Só os dados conseguem te mostrar isso. O achismo não funciona. O achismo é muito legal, mas não funciona. Então, assim, eu acho isso. Beleza, mas o que os dados estão te mostrando? Porque através dos dados tu consegue prever um comportamento, ou tu consegue entender o porquê que aquele comportamento aconteceu, e tu consegue replicar este comportamento no futuro, ou não replicar aquele comportamento no futuro, caso seja algo que tu não goste. Mas também tu tem que entender que os dados podem ter sazonalidade, que os dados podem ter acontecido porque era o mês de Black Friday, era o mês promocional, e a promoção alta funcionou por causa disso, porque as pessoas estavam esperando isso. Então, consequentemente, quando tu entra com uma promoção alta numa época que as pessoas estão com essa expectativa, a tua tendência de melhor é mais alta, por exemplo. Não necessariamente, analisando todos os dados, a receita de bolo foi perfeita, Sim. que essa receita de bolo serve para janeiro. Porque janeiro tem que ser uma outra receita de bolo. Então, dados é extremamente importante para isso, porque ele consegue te ajudar a entender o motivo das coisas e tu conseguir criar cenários para replicar esses motivos no futuro. Mas também hoje eu digo assim, tu tem que entender os dados, tu tem que usar os dados, mas também tu tem que inovar. Sim. E isso, algumas vezes, vai servir, tipo, entendi a rota, entendi qual é a forma que eu tenho que fazer, mas acredito que janeiro deveria ser dessa forma. Não deveria entrar com desconto mais agressivo, eu deveria entrar com mais uma questão de sonho. Vamos tentar, vamos tentar. O problema não é tentar. O problema é quando tu tá tentando algo novo, tu não ficar controlando isso através de dados. Porque se tu tá controlando através de dados, se tu tá controlando a tendência, se aquele algo novo tá dando certo pro caminho, aquele que tu colocou ele, tu consegue mudar de rota muito facilmente. O erro das pessoas, às vezes, não é colocar algo novo, fazer algo novo, porque eu acho que isso tem que existir. O mundo muda muito, a tendência de consumo muda muito, as pessoas mudam frequentemente, novas tecnologias surgem. A receita de bolo que funcionava para eu fazer pós-graduação em 2024 não funcionou em 2025 e não vai ser a mesma receita de bolo para 2026. Até porque o consumidor se adapta. O consumidor muda, as tecnologias mudam, as tendências mudam, os temas mudam, tudo muda. Só que o que é importante com os dados é, então, eu vou operacionalizar uma nova ideia, mas eu vou controlar essa ideia de perto com os dados, porque através dos dados eu consigo mudar facilmente a rota de correção, tanto para o bem quanto para o mal. Então, para mim, que isso, dados, norteia muito a minha vida nesse sentido. E até pessoal, acho que uma curiosidade engraçada, assim. Uma vez eu estava com umas amigas na Chapada dos Veadeiros e elas falaram assim, vamos pular de paraquedas. Eu falei, mas bem capaz que eu vou me atirar de um avião, assim, tipo, a troco de nada, vou morrer pra quê? E daí elas, tipo, super animada. 3 dias antes, 72 horas antes de executar realmente o ato. E eu, nessas 72 horas, fui me preparando com dados. Fui olhando a taxa de mortalidade, via paraquedas. Planilhou. Planilhei tudo quase na minha cabeça. E vi que as taxas eram baixíssimas, era muito melhor pular de paraquedas do que andar, às vezes, De elevador. De elevador ou acidente de carro. De carro. Elevador Exato. é o meio de transporte mais seguro do mundo. Acidente de Não, carro. paraquedas tem primeiro. Acidente de carro. E daí, tipo, eu falei pra elas assim, tá, não, vamos. Ela, mas agora, hoje, não tá com medo? Eu falei, eu não, já vi em todos os dados que eu não tenho chance, a minha chance de morrer é muito baixa, então se eu tiver que morrer, é porque eu vou morrer mesmo. Era o momento. E daí elas entraram morrendo de medo, assim, eu, tipo, mega segura, e elas assim, mas por quê? Eu falei, porque os dados demonstram que as minhas taxas são muito baixas. E daí elas davam risada, assim, não é possível que até nisso tu bota dados. Eu falei, mas é óbvio, pra calcular os meus riscos da vida. Faz sentido.
E, Gabi, tem se falado cada vez mais de uma nova área surgindo no mercado que é Sales Ops. E tu trabalha com planejamento comercial e Sales Ops. Conta pra gente um pouco quais são as diferenças, as similaridades e como as duas podem trabalhar em conjunto sem ter nenhum ruído. Acho que principalmente a diferença. A diferença, né? É. Não, e como a gente, acho que engrena aqui. Porque como é uma área nova, existem vários conceitos, né? Então, eu vou dar o meu conceito que a gente trabalha dentro da Mais A. Não necessariamente é o conceito universal que talvez algumas empresas entendam. Planejamento comercial é muito responsável pela estratégia comercial como um todo. Então, ele é o responsável por criar as metas, tanto orçamentárias, quanto de forecast, quanto as metas do mês, o funil de vendas do mês, como é a tendência de conversão do mês. É responsável por falar com a área de marketing, de digital, entender se é factível a gente fazer aquela criação de número de leads, de captura de novos clientes. É responsável por amarrar a estratégia de descontos. É responsável por chamar o marketing e conseguir entender com eles qual é a melhor estratégia de campanha para o mês e fazer essa engrenagem, essa cola rolar. Então, ele é muito responsável por essa estratégia comercial como um todo. Um 360 para o mês, comercialmente está atrativo e bom para a gente executar as metas. Sales Operation, ou que agora também às vezes estou chamando de planejamento de operações, é basicamente os responsáveis por toda a parte de planejamento da operação. Então, ele é responsável por pegar essas metas do planejamento comercial. Então, tá bom, a meta do produto são 800 matrículas no mês. Planejamento comercial já passou uma tendência de quanto tem que ser de cada um dos canais. Sales Operation valida se essa tendência faz sentido ou não faz sentido. Então, faz sentido o call center, o time de vendas estar responsável aí por 85, 90, 70, 75% da meta? Qual vai ser a nossa estratégia nesse sentido? Ele é responsável por pegar isso e conseguir entender. Então, tá, para a gente conseguir fazer isso, a gente realmente está com o quadro adequado que a gente precisava estar? Qual é a conversão ideal, então, para a gente conseguir cumprir as metas de planejamento de conversão? Qual é a conversão que o time de vendas tem que ter para se juntar e dar aquela conversão total do planejamento comercial? Então, eles são as pessoas responsáveis pela operação comercial. Então, conseguir entender, pegar os objetivos da empresa do mês e tangibilizar isso para o time de vendas de alguma forma. É responsável também por entender se a gente está gerando demanda dentro do dia em caixa para os atendentes conseguirem gerir e fazer o número de vendas necessários. É responsável por falar com a automação. Então, se a gente não está conseguindo gerar o número de atendimentos necessários no dia, como a gente vai conseguir gerar mais? É responsável por falar com o planejamento comercial e falar, olha, vocês planejaram que eu deveria receber 1000 tickets no dia. Eu não estou recebendo. Precisamos entender por quê. Então, ele é, vamos dizer assim, os pais da operação, por enquanto que o planejamento comercial, ele é responsável por toda essa visão de comercial da empresa mesmo. Então, não só do time de vendas. O Sales Operation fica com o time de vendas. O planejamento comercial sempre vai fazer a cola com marketing, sempre vai fazer a cola com CRM, sempre vai fazer a cola ali com o financeiro para a questão de descontos. Então, é essa engrenagem de, tipo, qual é a envelopada, qual é a campanha, qual é a forma que a gente vai agir no mês. Sales Operation é responsável pela operação mesmo comercial. Acho que uma coisa mais pessoal para tu explicar também o que é a Gabi nessas transições de jornada. Tu já mudou de mercado, de área, de cidade várias vezes. Algumas vezes ficou até mais tempo longe, né? Em São Paulo, por exemplo, morando. O que te sustentou emocionalmente nesse ciclo de mudança e te mantém buscando também evolução constantemente como profissional? São etapas diferentes da vida, talvez. E daí talvez consiga explicar cada uma delas. A mudança de segmento, talvez possa dizer assim, foi bem no começo da carreira. Foi muito em virtude de eu estou fazendo curso de relações internacionais e eu trabalho com planejamento, marketing, e eu não trabalho com nada a ver com relações internacionais. Será que não tem nada a ver com relações internacionais que eu gostaria de fazer mais do que eu estou fazendo? Então era aquele meio desejo do jovem de conseguir entender, existe algum outro lugar que eu poderia estar me encaixando melhor e para mim seria mais legal. Foi ali que eu trabalhei com a área de suprimentos, exportação e importação. Foi muito legal. Eu achei genial, mas não era isso que eu queria. Eu queria realmente a área comercial, eu queria realmente marketing. Para mim, a SPM fazia muito sentido por isso. Então, não era tanto só pelo curso de RI, que eu indico para qualquer um, mas muito mais por branding, marketing e business. Então, naquele exato momento, eu já me aloquei de volta na área comercial e foi a área que eu acabei ficando como planejamento comercial. E daí, consequentemente, como tu quer crescer na tua carreira, tu tem que sair de planejamento e buscando outras áreas dentro do comercial para, tipo,
e sendo responsável por outras coisas também, e consequentemente crescendo o teu escopo. Então, mas eu sabia que eu queria crescer o meu escopo dentro da área comercial. A mudança de cidade, porque sim, eu morei 2 anos e 7 meses em São Paulo, então foi um tempo considerável. Era uma etapa que eu já estava onde eu queria em termos de segmento, então eu não queria testar um segmento diferente, já era aquele segmento, mas eu queria testar alguma coisa diferente em mim, assim. Então, como seria a Gabriela em uma nova cidade? Como seria a Gabriela em um novo mundo onde tu não tem a segurança da tua família, porque a tua família não tá perto, tu não tem teus amigos, que foram teus amigos a vida inteira. Então, quem vai ser essa nova pessoa lá? E São Paulo é uma escola de vida. Então, assim, é uma escola de vida fantástica. Eu acho que eu tenho certeza. Eu não seria quem eu sou depois que eu voltei para Porto Alegre se eu tivesse ficado aqui e não tivesse vivido os 2 anos e 7 meses em São Paulo, assim. Foi realmente uma escola de vida muito mais pessoal, talvez, do que profissional. Por mais que São Paulo ensine muito profissionalmente falando, porque o mercado é muito grande e muito amplo. Mas o que me move é querer... É engraçado isso que é uma meta pessoal, né? Mas eu acho que é querer ser melhor todos os dias. E não melhor só no trabalho. Então, eu acho que melhor também como pessoa, assim. Então, como ser uma melhor líder todos os dias. Como ser melhor no segmento comercial. Como ser melhor para a empresa. Então, é buscar constantemente essa evolução. É o que me dá a energia de fazer diferente, de buscar novos caminhos, de me virar no que tiver que me virar para aprender. São Paulo foi isso. São Paulo foi, eu preciso algo diferente. Eu preciso me mover para mais. Esse me mover para mais foi um mover nos primeiros 6 meses bem dolorido, sabe? Porque morar longe, todo diferente. É difícil, né? É muito difícil. Então, foi bem dolorido nos primeiros 6 meses ali, até se acostumar com uma nova vida. Mas eu tinha um objetivo. Eu queria ser melhor, eu queria ser melhor para as pessoas, eu queria continuar crescendo. E eu sabia que para crescer, eu precisava me movimentar. Eu não conseguiria crescer estando fixa no mesmo lugar. E ser fixa no mesmo lugar aqui a gente não está falando de empresa. Sim. Mas a gente está falando de conhecimento, de buscar algo diferente, de querer mais. Acho que abre a tua mente, né? Tu pode abrir tua mente na mesma empresa. Tu pode querer mais dentro da mesma empresa. Tu pode querer isso tudo no mesmo lugar. Mas tu não pode querer ficar estagnado. Se tu quer ficar estagnado, as coisas não se mexem. E não tem quem consiga fazer mexer por ti se tu não quiser se mover. Então, isso eu sempre tive muito claro para mim. Até porque tu falou até de ser melhor para as pessoas e hoje tu é a liderança, eu acho que dentro da Mais que mais tem pessoas abaixo do teu guarda-chuva também, né? Então, é muitas pessoas dependendo da tua liderança também, né? E assim, é um constante aprendizado, todos os dias. A gente não acerta todos os dias, a gente erra mais do que a gente acerta. Mas o que deixa a tranquilidade é que tu tá sempre querendo acertar. E mesmo que tu erre, quando tu tá querendo acertar, as pessoas conseguem visualizar isso. Que é para esse caminho que tu tá mirando, assim. Porque não tem como agradar 100 e tantas pessoas. Não tem, mas tu tem que entender a conjuntura da empresa, o que a empresa precisa e como é que a gente consegue transformar isso no melhor para as pessoas também que estão aqui dentro, né? Sim. E entrando no ponto da liderança, era justamente onde eu ia chegar. Hoje tu Eu li tua tem mente. basicamente quase 100 pessoas, né, lideradas direta e indiretamente. Mas, Então mais que 100 Mais. pessoas, 101 talvez. Né? Dá E aí eu queria saber, Gabi, hoje quais são os teus principais desafios estando nessa cadeira, falando especificamente sobre a liderança de tantas pessoas? bom, vamos lá. Eu acho que é uma área muito ampla e com diferentes tipos de pessoas e diferentes cargos também e diferentes papéis. Então, eu acho que talvez esse seja o principal desafio. Não é uma área onde todo mundo faz a mesma coisa e eu consiga comparar performance, porque não é a mesma coisa. Até mesmo as pessoas que estão atendendo dentro das instituições de ensino são pessoas diferentes e com papéis diferentes, porque a necessidade de cada uma das instituições de ensino também é diferente. Então, nunca seria justo eu comparar uma pessoa de Fundação Dom Cabral com uma pessoa de SECAD, porque as necessidades do produto são diferentes. Eu preciso de qualificações diferentes. Então, acho que hoje o meu principal desafio é a pluralidade que existe dentro da minha equipe. É uma equipe que tem planejamento, é uma equipe que tem automação, é uma equipe que tem canais, é uma equipe que tem Sales Enable, é uma equipe que tem vendas propriamente dito. Então, são pessoas muito diferentes, com necessidades diferentes no dia a dia. E quando tu faz essa gestão, tu tem que ter um olhar muito 360 para elas, como um todo, com toda a pluralidade, e para a empresa também, porque eu preciso olhar para mais A e entender o que a mais A precisa e como eu consigo transformar isso no melhor para essas pessoas aqui também e vice-versa. Então, acho que hoje esse é o meu principal desafio.
ao mesmo tempo, por mais que seja muito plural, as pessoas da área comercial estão sempre em busca do mesmo objetivo, né? E isso também facilita um pouco, assim, no dia a dia. Por mais que algumas um pouco mais mostrando isso, a área de venda sempre vai mostrar mais isso do que uma área de automação, mas tá todo mundo ali pelo um único viés. Então, como a gente vai conseguir fazer essa meta acontecer? Como a gente vai conseguir fazer esse negócio gerar resultado positivo para a empresa? Então, tem essa facilidade que o objetivo de final de todo mundo é o mesmo. Mas as formas, os jeitos e o tipo de pessoa que eu tenho em cada um deles, talvez essa seja a parte mais complexa, porque seria muito injusto eu querer comparar. Porque qual é que geria mais fácil? Quando eu tenho todo mundo que faz a mesma coisa, eu consigo comparar a performance de cada um e eu consigo entender quem está entregando, quem não está entregando, o que eu preciso fazer para se entregar mais, já que aquele ali está conseguindo entregar. Nessas mais de 100 pessoas, eu não consigo fazer isso. Porque cada um deles necessitam me entregar algo diferente. Então, a comparação é injusta. Então, preciso olhar a particularidade de cada um dos times e conseguir alavancá-las de formas diferentes. Boa. Essa é a grande beleza de trabalhar com pessoas, né? Tem que trabalhar, cada um é um indivíduo, cada um tem suas dores, suas particularidades e a gente precisa gerir essas pessoas Tem diferentes. seus dias, né, gente? Assim, quando tem uma equipe muito grande, eu brinco assim, todo mês tem gente de férias. Eu nunca tenho um mês que eu não tenho gente de férias. Todo dia tem algum problema diferente, porque as pessoas também têm problemas pessoais e a gente precisa conseguir auxiliar de alguma forma ali também. Então, acho que talvez esses sejam os grandes pontos, assim, ter pessoas. Ser líder não é fácil, eu acho que quem fala ser líder é tranquilo. Gente, não é. Tu é responsável. Vidas, né? Tu é responsável por pessoas, tu é responsável pelas pessoas crescerem, tu é responsável pelas pessoas conseguirem alavancar suas carreiras junto com elas. É óbvio, o líder sozinho nunca vai ser responsável. A pessoa tem seu grau de responsabilidade. Mas tu também tem que estar ali junto, auxiliando de alguma forma. Então, mas ver esse crescimento, ver as pessoas que querem alavancar, conseguindo alavancar de alguma forma, é o que com certeza deixa o líder grato de todos os dias estar ali junto, presente e tentando fazer isso acontecer. Com certeza. Ainda mais comercial é navio pirata, né? Tá? Mas é isso, Ju? Te pergunto. É isso então, fechamos essa aula sobre liderança, planejamento, dados. Gabriela Jardim, Gabi Garden. Obrigada. Hoje a gente viu no episódio que dados serve muito tanto para a vida pessoal quanto para os negócios Se e tu para quiser pular de paraquedas. Pra pular de paraquedas, valorismo de paraquedas. Mas não esquece, né? Deixa o comentário do próximo episódio que vocês querem, bota a curtidinha, não custa nada e ajuda também o podcast a crescer cada vez mais, tá bom? É isso? É isso. Beijo. Tchau. Obrigada.